E olha só, gente, o frio chegou e com ele vários problemas, né? Não só respiratórios, mas problemas de pele, problemas de cabelo. Aliado a isso, a gente tem o estresse do confinamento, do isolamento social. E sobre isso, a gente vai conversar agora com a dermatologista e tricologista Angélica Pimenta. A doutora Angélica está aqui no Skype comigo. Obrigado por nos atender, doutora. Vamos começar. Legal. Vamos começar primeiro. Explica pra gente o que é tricologista. Tricologista é uma especialidade, né, médica, principalmente da dermatologia, que estuda todas as alterações de couro cabeludo e a haste, né, que é o cabelo propriamente dito. Então, doenças e embelezamento do fio. Então, a senhora cuida da pele e do cabelo, a gente vai abordar tudo isso. Vamos começar, doutora, com a pele. A gente está com muito frio aí, pele resseca, etc. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter com a pele nesse momento? Não só pela estética, mas também questão de rachaduras, né? Aquela pele branca que fica. Quais são as principais dicas aí? Então, as pessoas no inverno, elas costumam ficar mais preguiçosas, né? E a gente acaba parando de ter alguns hábitos que são muito saudáveis. Então, uma delas é falta de hidratação adequada, né? Então, a gente começa a tomar banho bem mais quente, mais demorado, e além de tudo, depois acaba não se hidratando. Então, uma dica que eu dou pro pessoal, né, para os meus pacientes nesse momento, é que é de extrema importância a gente se hidratar, e a hidratação mais importante é aquela imediatamente após o banho. Então, saiu do banho, não abre a porta, se enxuga e já se hidrata. Fazendo isso, como o banho quente vasodilata, né? Então a gente fica com os poros mais abertos, então o hidratante ele penetra mais, isso acaba hidratando um pouco mais a pele. Então a primeira dica é essa, e procurar usar hidratantes mais grossos, então não aqueles que muito fluidos, né? Aqueles mais espessinhos, porque eles tendem a ter um pouquinho mais de componentes hidratantes. No pé, apesar do pessoal não gostar, mas é fundamental a gente estar usando algum creme, principalmente com ureia, e dormir de meia. Se todo mundo fizer isso, né, passar o creme com ureia e dormir de meia, as pessoas em casa vão perceber que a hidratação começa a voltar dos pés também. Legal, doutora. E aliado a isso, a gente está com outro problema agora, que é o uso constante do álcool, o álcool em gel, o álcool líquido. Isso a gente percebe que resseca demais as mãos. Por que o álcool resseca a mão e o que fazer? Então, o álcool ele tem uma ação adstringente e ele acaba tirando essa camada de gordura que, na verdade, todo mundo tem essa camada de gordura, que é o que deixa a pele mais hidratada. E o álcool, ele tira isso, né? Tanto é que quando a gente limpa ambientes, tá, e passa o álcool, a gente percebe isso também no dia a dia. E com a mão, ele faz isso também. Só que a gente tem feito isso de maneira repetida, né? Então, o dia inteiro vai, passa, o dia inteiro vai, passa. Então, assim, tem que usar hidratante na mão com frequência. Então, higieniza a mão com álcool e gel, espera secar. A hora que seca, hidrata imediatamente. Eu costumo orientar os pacientes e as pessoas usarem hidratantes que contenham ceramidas. E o silicone, ele segura um pouco mais a hidratação. Quem tem a possibilidade, eu vou falar assim, porque tem alguns pacientes que às vezes ficam com a mão tão ressecada que estão começando a ter dermatite, né? Problema mesmo na pele, porque tem gente que já tem uma sensibilidade aumentada. Essas pessoas eu tenho orientado a sair de casa com luvas. Então elas saem com luvas, mesmo com as luvas, tem que ir passando álcool em gel, né? Então sai com a luva de casa, não é porque tá de luva que não é para passar álcool em gel, né? Então a ideia é usar as luvas como se fosse uma segunda pele e repassar o álcool em gel com bastante frequência. E aí quando chega em casa ou antes de entrar no carro, passa o álcool em gel novamente, né?
antes de retirar as luvas. E aí depois lava a mão e passa o álcool em gel. Assim, pelo menos, diminui a gente consegue diminuir o número de vezes que a gente passa o álcool em gel nas mãos. Eu comecei a fazer isso porque eu estou atendendo normalmente aqui na clínica também, e eu senti uma melhora bem importante das minhas mãos, né? Diminuindo a quantidade de vezes que eu passo diretamente na mão. Então, eu uso luva o tempo todo e vou higienizando o tempo todo. E aí, antes de tirar, eu tiro e higienizo e depois eu hidrato. Então, eu senti uma melhora bem importante fazendo isso. No caso, é aquela luva tipo cirúrgica, né? De silicone. Isso. Ou de vinil. Para quem não gosta, existe a possibilidade de comprar a luva de látex, né? Tem de látex, tem de vinil. Eu oriento comprar sem talco, porque tem gente que tem irritação, né, com talco. Compra sem talco e vai repassando o álcool O em álcool gel em gel. nas mãos quando sai de casa. Legal, gente. Estou conversando com a dermatologista e tricologista Angélica Pimenta. Doutora Angélica, a senhora já falou do banho quente, mas eu vou perguntar a questão para o cabelo, para o couro cabeludo, se o banho quente traz algum prejuízo. E aí, emendando já para a senhora falar também dos riscos de queda de cabelo e aliado a isso ao estresse aí das pessoas estarem confinada, tal, junta tudo, banho toda hora muito quente, cabelo, estresse, a gente percebe aí queda de cabelo. Queria que a senhora falasse como resolver esse problema. Com certeza. Então, assim, durante o inverno já é comum a gente ter um aumento da inflamação no couro cabeludo, porque as pessoas em casa acabam tomando banho demorado e isso acaba inflamando, e a inflamação traz aumento de queda, aumento de caspa, e uma coisa vai piorando a outra, né? Então, o ideal seria, gente, a gente tomar um banho mais curto possível e morno, né? Então, banho curto e morno. Em relação à piora da queda, então eu tenho notado uma piora importante e instabilidade dos meus pacientes que estavam instáveis há muito tempo. Então, eu trato cabelo há quase 15 anos, né? E aqui em São Paulo, eu tenho notado, tanto aqui quanto em São Paulo, uma piora grave da queda de cabelo de maneira geral. Por que isso acontece? A gente sabe que mudanças de rotina, então, mudanças na hora que a gente vai dormir, micro despertares à noite, porque eu sei que o pessoal está preocupado, então as pessoas acabam acordando muito à noite, mudança da rotina alimentar, então se alimentar com alimentos mais gordurosos, mais açúcares, isso tudo faz com que haja mudanças nos picos de alguns hormônios, como por exemplo o pico de cortisol. E a gente sabe, vários estudos já demonstraram que quando isso acontece, começa a haver microinflamações ao redor do bulbo do cabelo, e isso aumenta ou precipita a queda, né? A gente sabe que isso está bastante ligado. E de dica para o pessoal em casa é o seguinte: para saber se isso é muito preocupante ou não, então assim, se ele tem notado uma queda capilar mais ou menos de 10, às vezes aumenta um pouquinho, né? Às vezes ele nota na hora do banho 5 fios, 10 fios e esse número está dobrando, está triplicando. O couro cabeludo está sentindo dolorido, aumento de descamação, ou começa a enxergar que o cabelo está afinando muito rápido, aí é legal procurar alguém que realmente entenda disso, um tricologista, porque às vezes pode ser alguma coisa muito grave. Mas em casa, o ideal seria tentar manter uma rotina, né? Então, dormir sempre no mesmo horário, fazer uma higiene de sono que a gente fala que é não comer alimentos muito gordurosos e açucarados antes de dormir, né? E tentar lavar o cabelo ao menos dia sim, dia não, porque ficar uma semana também sem lavar o cabelo não é legal. Isso não Vai ficar encebado no mínimo, né? No mínimo fica encebado. Então, olá pessoal, eu sou a Maria. Depende de vários pilares, né? De uma alimentação adequada, de uma higiene adequada.
Então, a gente percebe que no inverno as pessoas acham que porque o cabelo não fica tão oleoso, não é necessário lavar. E isso é errado. Então, o cabelo ele precisa ser higienizado com frequência, né? E usado produtos adequados. Muitas vezes o pessoal pega o shampoo que é para couro cabeludo mais oleoso e vem até a ponta. Isso também não é legal. Então, o shampoo para couro cabeludo é uma coisa, shampoo para ponta é outro, sempre adequar conforme o cabelo, né? Isso é bem importante. Legal. Doutora, questão de alimentos com vitamina A, a gente sempre ouve que cenoura, tem até aqueles arovite, aquelas coisas. Isso daí realmente tem algum fundamento para cabelo, para queda de cabelo? Olha, é assim, eu faço uma analogia de cabelo com plantação, né? Então, todo cabelo nasce, cresce e cai como se fossem as folhinhas. Então, nem sempre o que é legal para uma pessoa funciona para todo mundo. Eu sempre falo que para a gente ter um cabelo e uma pele de boa qualidade, a gente precisa ter uma alimentação balanceada e adequada. Então, os alimentos ricos em vitamina A, vitamina C, com certeza melhoram a qualidade do fio. Qualidade do fio. Então, o fio vai ficar mais bonito. E para as pessoas em casa acertarem, porque às vezes eu vejo muitas pessoas aí se alimentando com o mesmo alimento direto, né? Então, tipo assim, cenoura é bom? Então come cenoura todo dia no almoço e na janta e aí começa beta-caroteno lá em cima. Mas uma dica importante é assim, o prato de alimento tem que ter 5 cores. 5 cores. E essas cores, elas devem variar nos dias, né, da semana. Só que carne, arroz e feijão não conta. Então, eu primeiro peço para colocar a salada, os legumes, pode colocar fruta também, castanhas. Tendo 5 cores, aí coloca o feijão, arroz, o macarrão, a carne. Se o pessoal de casa fizer isso com frequência e mudar essas cores todos os dias, com certeza absoluta, ele vai ter um acréscimo aí na qualidade do cabelo, unha, imunidade, pele e tudo mais. Maravilha. Vamos passar do cabelo agora. Eu quero que a senhora fale um pouquinho de ressecamento de nariz e boca, principalmente agora usando máscara, o que fazer com a ponta aqui, o nariz, a boca, né, os lábios rachados. Queria que a senhora falasse e também aí com o agravante do uso da máscara constante. Então isso tem acontecido com frequência. Então, é claro que aquela marquinha que fica, gente, aquilo não tem muito o que fazer, né? Então, não sei se o pessoal tem visto, mas fica uma marquinha, aquilo depois vai sair. Não se preocupem com isso, tá? Então, tentem em casa passar sempre protetor e um hidratante. Não pode falar marca, né? Pode falar. Pode falar. Então, gente, eu gosto muito do Bepantol. O Bepantol é um creme que criança pode usar, adulto pode usar, não é gorduroso. O Bepantol Derma é super bacana. E quando começar a ficar bem ressecadinho, criança fica bastante, né? Porque fica bastante, às vezes manipula o nariz. Eu peço para colocar à noite, porque ele é o mais grudentinho, aquele que é de bumbum de nenê para assadura, pode ser colocado para dormir, porque é ruim usar aquele durante o dia, mas para dormir ele segura a hidratação à noite, né? E acaba ajudando na cicatrização. E durante o dia o derma. Agora, se isso não melhorar, aí é legal procurar um dermatologista, porque às vezes pode ser alguma coisa a mais, né? Mas de maneira geral costuma melhorar muito fazendo isso. Maravilha. E questão de unha, doutora Angélica Pimenta, as unhas também, tem algum cuidado especial no frio? Unha quebra, unha de mulher, a gente vê as mulheres reclamando que a unha quebra muito. O que pode ser feito? Então, eu vou dar a dica geral, mas, gente, é importante a gente saber que quando tá exagerado, tem que procurar ajuda, tá? Mas assim, eu tenho feito, nesses últimos tempos, eu tenho evitado também de ficar fazendo tanta unha e melhorou muito a qualidade da unha. Porque quando a gente fica sem fazer a unha, gente, a gente consegue hidratar as unhas com mais frequência. É de extrema importância hidratar as unhas. Então, quando você usa um hidratante no corpo, você
é bem bacana hidratar também as unhas. Então, pessoas que estão com as unhas fragilizadas, que são aquelas unhas mais molinhas ou descamando, eu oriento sempre, primeiro, usar a mesma luva, porque o álcool vai piorar ainda mais a situação, então é obrigatório usar luva, é obrigatório usar luva também para lavar louça, né? E intensificar a hidratação. E aí, uma das coisas que vocês podem fazer em casa que funciona pra caramba é ficar 1 hora, pega uma luva limpa, então lava a mão, né? Passa hidratante, aí eu gosto com ureia, ou pode ser o hipogloss com óleo de amêndoas, hidrata muito também. Passa nas unhas e fica com uma luvinha bem limpinha. Fica lá 1 hora, 2 horas. Todos os dias faz isso. Melhora muito a qualidade das unhas fazendo isso. Eu, sinceramente, indicaria ficar com menos esmalte possível e não polir, né? Então, assim, vamos supor, tem pessoas que não conseguem ficar sem esmalte sem fazer a unha, né? Tem gente que não consegue de jeito nenhum. Aí eu peço para quando começar a descamar, tirar, né? Pelo menos 1 dia a 2 dias antes de fazer novamente a unha. E nunca polir em cima, nunca. Tá certo, gente. Tá aí as dicas da doutora Angélica Pimenta. Ela é tricologista e dermatologista. A senhora quer falar mais alguma coisa? Falar alguma coisa que talvez eu não tenha falado? Quer dar mais alguma dica? Fica à vontade. Eu quero. Então, assim, ó, as pessoas têm me procurado muito. Então, assim, disparado, queda de cabelo, né? Que a gente já falou, e isso acontece em todas as idades, tá, gente? Desde criança até mais idosos, então a gente tem percebido isso bem importante. E uma coisa que muitos pacientes têm me procurado também é por conta do aumento do melasma, né? Então, é aquelas manchas, sabe aquelas manchas mais escuras que dão no rosto? E a gente até escreveu um artigo esses tempos atrás, porque assim, com a pandemia, as pessoas têm ficado muito mais tempo trabalhando em home office, em casa, na frente do computador, e ficando próximo do celular. E a gente sabe que a luz azul, ela provoca fotodano e piora demais o melasma, demais. Então, pessoal, para vocês em casa, uma dica bem importante: usem protetor solar, porque eu tenho visto bastante gente ficando em casa e não usando protetor, tem que passar e reaplicar. E se mesmo assim continuar manchando muito o rosto, seria adequado o uso de protetor oral, para proteger um pouquinho mais, tanto para fotodano quanto para aumento de manchas, importante em casa. Protetor oral? Protetor solar oral, a gente O protetor solar para a boca, né? Entendi. toma, ele tem ação antioxidante e ele minimiza o impacto negativo, né? Então, assim, de sol a gente sempre passou, mas em relação a computador e celular, a gente também tem passado e adequado a dose, depende do quanto que a pessoa fica próximo de celular ou computador, né? A gente tem readequado a dose também para provocar menos dano no rosto. Tá certo, esse eu não conhecia, protetor oral. Tá certo, doutora Angélica Pimenta, muito obrigado, viu, pelas suas informações, pela sua entrevista, pelas suas dicas, estamos sempre à disposição. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado aí, a dermatologista e tricologista, a doutora Angélica Pimenta, falando aí, dando várias dicas legais pra gente.